Olá, senhores, tudo bem com vocês? Pessoal, estamos começando a nossa live de quarta-feira aqui. Era pra gente ter entrado às 8 horas da manhã, mas eu tive um problema aqui com a internet, não consegui entrar. Então, a gente está ao vivo agora, né? Vamos falar aí, essa live vai ser mais curtinha, vai ser 20 minutinhos aí, mas vamos falar um pouquinho de mercado. Então, você vendedor, você gestor que está entrando aí, pessoal, lembrando, tá? Nós temos o J Gestão de Vendas, que é uma plataforma voltada para gestores, tá? Desenvolvimento de gestores, plataforma comercial para o teu time de vendas, tá? Para você criar um processo de venda dentro da tua loja. E nós temos a Academia J, que é voltada para vendedores. Você que é representante, você que é vendedor autônomo, tá? A gente tem academia. Lembrando, tá? Meu nome é João Fernando, eu tenho 25 anos de mercado, tá? 25 anos como vendedor, tenho bastante experiência nesse mercado. Há 7 anos atrás eu montei o J Gestão de Vendas, que é a plataforma comercial, né? E sou empresário em outras áreas também, trabalho no mercado financeiro, né? Tenho um programa na Estúdio 92 em Cascavel, vou falando um pouquinho sobre o mercado financeiro, né? Atuo também um pouco no mercado de construção civil. Enfim, conheço um pouco de varejo e tenho uma estrada aí de 25 anos de varejo. E pessoal, hoje eu queria falar com vocês um pouquinho sobre algumas matérias que saíram, né? Queria compartilhar com vocês duas matérias aqui para te deixar bem informado, tá? Uma matéria é da startup.com.br. Ela fala um pouquinho sobre aplicativos, tá? Ó, no varejo, quase metade dos brasileiros tem app de loja ou de marca, diz pesquisas, tá? O principal atrativo dos aplicativos, de acordo com a pesquisa, 63% dos consumidores, né, tem o app porque gostam dos descontos, tá? E das ofertas exclusivas. Você já vai entender o que isso tem a ver com você, tá? Ó, quase metade dos brasileiros, 48%, fizeram downloads de aplicativos de um varejista ou de uma marca, segundo a nova edição do estudo Future Consumer Index, tá? Produzido pela ePartner, né? ePartner. O principal atrativo dos apps, de acordo com os consumidores, 63%, são descontos e ofertas, tá? Ó, outros 44% dizem que os aplicativos possibilitam compra com frequência. 38% consideram que essa experiência é melhor do que a oferecida pelos sites das empresas. O motivo para isso é a facilidade de salvar as listas de preferência, né? Conforme resposta de 32% do público. Pessoal, o que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver com o nosso varejo? Vamos lá. De repente, você tem uma loja, a tua loja não é uma loja grande, o teu varejo não é um varejo grande, fala assim, mas como que eu vou fazer um app para poder vender para os meus clientes? Primeira coisa que você tem que entender, daqui 5 anos, ou menos de 5 anos, a geração que mais vai consumir, a geração que vai estar no mercado de trabalho, que já está no mercado de trabalho, que já está consumindo, mas é a geração que mais vai consumir, tá? É a geração Z. Primeira coisa que a gente tem que entender, qual que é o comportamento da geração Z, tá? A gente tem vários memes aí, várias pessoas falando, né? Vários gestores, várias pessoas falando que é uma geração que é mais preguiçosa, que é uma geração que é mais isso, que é uma geração que é mais aquilo. Mas, pessoal, as gerações elas são diferentes. E o modo de lidar com cada geração é diferente também. Veja, eu fui atleta. Na minha época, quando eu era atleta, a gente tinha uma grande dificuldade pelo seguinte. Na minha época, o negócio era mais bruto, era mais na porrada. Hoje, se você for tratar os atletas dessa forma, se você for tratar os funcionários como alguns tratavam antigamente, isso não vai funcionar. E não é só um motivo disso ser certo ou errado, é porque as pessoas não funcionam mais assim. E o gestor, né, o vendedor e o gestor, você tem que ter inteligência emocional para você poder tratar com o teu cliente e com o teu funcionário. Inteligência emocional. Inclusive tem um livro, eu estou terminando de ler ele, chama-se Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Esse livro é fantástico, você utiliza ele para gestão, você utiliza ele para tua família, você utiliza ele para o teu casamento, você utiliza ele para tudo. Anota e compra esse livro, chama-se Inteligência Emocional de Daniel Goleman. Ele é um livro com uma capa azul clara. Tem o livro da capa verde, que é Inteligência Emocional para Gestores, tá? Que também é dele, mas compre esse primeiro. Ele é um livro denso para ler, mas é um livro muito bom. Então a gente tem que ter inteligência emocional, a gente tem que saber lidar com essa geração. A gente tem que saber aonde que essa geração tá. E hoje, o que acontece, pessoal? Nós estamos passando por um momento em que nós temos 5 gerações convivendo ao mesmo tempo. Nós estamos no momento em que da história da humanidade em que mais gerações convivem ao mesmo tempo. Então a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode dar
muito atrito, porque as gerações são diferentes. Apesar de que a gente é muito influenciado pelas mesmas coisas no mundo de hoje, a criação, o background, tudo aquilo que foi gravado lá na criação dessas gerações, por exemplo, eu sou da geração ali entre a geração X e a geração Millennials. Eu sou bem no meio ali, 80. Tem estudo que fala que 80 é X, tem estudo que fala que 80 é geração Y. Eu me considero mais geração X, eu me considero mais conservador, mais antigo. Então a gente tem que conhecer o comportamento do nosso cliente. Para quê? Para poder atender ele melhor, para poder dar essa curadoria melhor para esse cliente. E uma das coisas, primeira coisa que você tem que entender, tá? Já volto aqui pro negócio do app. Primeira coisa que você tem que entender, aonde estão as gerações? Onde essa geração consome? De que forma ela consome? E só para você entender, se você quiser manter o teu negócio vivo nos próximos anos, você tem que entender que a geração Z é uma geração nativa digital. Que a geração Z é uma geração que gosta de comprar pela internet. Que a geração Z é uma geração que não espera, é uma geração dopamina. É aquela geração que, se ele mandar uma mensagem no WhatsApp, você demorar 2 minutos para responder, ele já comprou de outro. Tá? E as outras gerações, elas estão pegando esses aspectos também. Como eu, né, eu me considero geração X, eu também, muita coisa, eu não espero mais. Então, você tem que entender isso. E aonde que estão as gerações? Principalmente geração Z, geração Y, geração X, os baby boomers, onde estão essas gerações? Pessoal, só para vocês terem uma ideia, o crescimento hoje do TikTok é gigantesco. TikTok, Kawaii, está crescendo muito. Muitas pesquisas hoje, por essa geração Z, não são feitas mais no Google. Essa geração está migrando para o TikTok. E se você, gestor, você vendedor, você ainda não tem conta no TikTok, você está perdendo tempo. E pode ser que lá na frente esse tempo faça falta. Então nós temos que estar aonde está o nosso cliente. E essa geração, ela está muito focada hoje no TikTok. Eu falo isso nas minhas mentorias, tá? Se você quiser entrar no nosso grupo exclusivo lá, nós temos o grupo do JA, Gestão de Vendas para Vendedores e para os Gestores. Entre em contato comigo aqui pela essa rede social. Se você estiver vendo no YouTube, provavelmente vai ter o QR Code ali. Entre em contato comigo que você vai entrar lá no nosso grupo exclusivo. Lá a gente manda matéria, eu mando live, a gente fala muito sobre o nosso mercado. Pesquisa. Então o que acontece, pessoal? Essa geração é uma geração que consome diferente. E a gente tem que conhecer um pouco o perfil de cada geração. Você conhece a geração, os baby boomers? Você conhece as características dele? Você conhece a geração X? Você conhece a geração Z? A geração Y? Você conhece a geração Alpha? Que é a geração das crianças agora? Eu não sei se vocês sabem, mas você trabalha com infantil. A tendência demográfica do Brasil nos próximos anos, ela é diminuir. Ela vai diminuir. Nós vamos ter menos crianças e mais velhos nas próximas décadas. Você já parou para pensar nisso? Já parou para se preparar para isso? Você já parou para perceber que o comportamento das crianças hoje são totalmente diferente do comportamento de que elas tinham há 10, 15, 20 anos atrás? Quando eu era criança, eu nem queria saber o que era roupa. Né? Se eu ganhasse roupa, para mim não era presente. Eu fui usar calça jeans, eu tinha, sei lá, 12, 13 anos. Era uma briga. Hoje as crianças ditam moda. Hoje as crianças influenciam os pais a comprar, né? A diferença do shopper, que é quem compra, e de quem usa, né? Eu vou trazer numa live falar um pouquinho sobre isso, sobre as características do shopper e as características da pessoa que usa, que muitas vezes não é a mesma pessoa. Vocês sabiam um dos brindes que os adolescentes e as crianças mais gostam de ganhar, que você pode fazer isso pro final do ano para você distribuir? Fone de ouvido. É uma coisa que eles adoram. Então nós precisamos conhecer essas gerações, tá? E falando um pouquinho de geração, eu vou falar um pouquinho aqui. Eu vou começar aqui dos baby boomers, tá? E falar um pouquinho pra vocês. Baby boomers, que é a geração nascida de 46 a 64, tá? Por que baby boomers? Que é a geração do pós-segunda guerra, onde teve uma explosão na demografia, uma explosão, né, na natalidade, nasceu muitos filhos, então acabou nascendo essa geração, tá? Vamos lá. Os baby boomers preferem produtos de alta qualidade e durabilidade. Eles preferem qualidade, tá? Baby boomer é conservador, é aquele cliente mais conservador, tá? Você vai ver que é um cliente mais difícil de você conseguir vender para ele. Mas quando você fideliza, esse cliente ele fica por muito mais tempo com você. A manutenção dele é mais barata. Ele é mais difícil de adquirir, mas a manutenção dele é mais barata. Inclusive, pessoal, nós temos aula sobre isso lá dentro da academia, tá?
Então vamos lá. Tendem a fazer compras em lojas físicas, tá? Apreciando a oportunidade de ver a troca de produtos antes de comprar, tá? Também valorizam o atendimento ao cliente e o contato pessoal. Então os baby boomers, que é essa geração do pós-guerra, é uma geração que é muito focada nisso, é uma geração mais conservadora, uma geração mais difícil de atender, mas é uma geração que muitas vezes vai mandar mensagem para ele, ele não vai responder. É aquele cliente que de vez em quando você vai ter que pegar o celular e ligar para ele, de vez em quando você vai ter que passar lá no escritório dele para tomar um café, você vai ter que fazer uma coisa, o tal do tete a tete. Geração X, tá? Aqui tá de 1950 a 1980, tá? A geração X pesquisa extensivamente antes de fazer compra, utilizando tanto fontes online, tá, quanto offline. Gostam de comprar preço e característica dos produtos, tá? Comparar preços e características de produto. Então, a geração X, que é essa geração depois dos baby boomers, né, que até ali 1980, eu tenho mais essa característica de geração X, também é uma geração mais conservadora, mas é uma geração que, além de pesquisar, além de querer produto de qualidade, é uma geração que também preza pelo valor, ela pesquisa muito. Lembrando, tá? Os baby boomers, claro que isso está mudando bastante também, né? Mas os baby boomers, pessoal, é uma geração que tem mais paciência ainda do que as outras gerações. Começou na geração X ali, a gente já tem menos paciência. E aí depende muito da pessoa, se ela é auditiva, se ela é sinestésica, se ela é visual. Por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente visual. Se eu entrar na loja, o vendedor ficar conversando muito comigo, ele vai desvender o produto para mim. Eu entro lá, querendo comprar o produto. Se o cara ficar conversando muito comigo, eu começo a me irritar e eu não compro o produto. Porque eu sou extremamente visual. Quando eu entro lá, eu já sei, eu já sou objetivo. A pessoa que é sinestésica, a pessoa que é auditiva, são pessoas que gostam mais de conversar. Sabe aquele teu cliente que vai na loja, fica tomando tererê, chimarrão com você a tarde inteira? Provavelmente aquele cliente, ele é auditivo ou ele é visual. Sabe aquele cliente que vive com pressa? Que ele para lá na frente da loja, buzina pra você levar a sacola dentro do carro, pra ele sair e depois ele manda as coisas? Esse cliente geralmente ele é visual. Então a gente tem que conhecer a característica de cada cliente desse. Nós temos aulas lá na academia também. Tá bom? Então a geração X é uma geração que pesquisa no online e no offline também, tá? É uma geração mais de transição. Os baby boomers, tá? É uma geração que não, geralmente, não que eles não façam isso, hoje a maioria das gerações fazem, né? 90% das vendas hoje que acontecem passam pela internet, mas é uma geração que prefere comprar no analógico, mas eles estão no digital também, tá? Geração Z, tá? Nós falamos um pouquinho da geração X, né? E tem a geração Y também, pessoal, que são os milênios, que são de 81 ali até 96, tá? Valorizam a conveniência e a experiência do consumidor. Preferem comprar online. Essa geração não é uma geração nativa digital. A geração nativa digital é a geração Z, tá? Então, nascidos de 81 a 96, preferem comprar online, utilizando dispositivos móveis para comprar. Para comparar preços, tá? Eles gostam de ler avaliação, fazem compras, interagem diretamente com as marcas através das redes sociais e apreciam a transparência e responsabilidade social das empresas. Então essa geração é uma geração que está mais preocupada com o bem-estar. É a geração, não que pessoal, que a gente não tem que atender todo mundo. Hoje o atendimento tem que ser humanizado, você tem que dar curadoria para todo tipo de cliente. Mas essa é uma geração, a geração Y e a geração X são gerações que prezam muito mais por isso. Por exemplo, se eu vou comprar um negócio no lugar e não sou muito bem atendido, se eu gosto do produto, de repente eu até volte lá para comprar de novo. A geração, os milênios, que é a geração Y, e a geração Z, se eles não forem bem atendidos, eles nunca mais voltam. E eles vão falar mal do produto. E eles vão falar mal do atendimento. A geração X e os baby boomers são gerações que dizem, não fui bem atendido, vou ficar quieto, não volto mais, mas também não vou ficar quieto. A geração dos milênios, geração Y e a geração Z, são gerações que gostam de participar da comunidade. Então, é a geração que vai escrever lá o feedback lá do atendimento. Então você tem que tomar muito cuidado no atendimento dessa geração. E é a geração que preza. Veja bem, pessoal, já falei isso em outra live. Baby boomers e geração X. Pessoal, a gente não pode colocar tudo dentro do mesmo balaio. Existem, isso é o apanhado geral. Existem exceções, tá? Nós temos que tratar cada pessoa como cada pessoa. Mas a geração influencia. Então vamos lá. Geração X e os baby boomers, tá? É aquela geração que primeiro ele quer saber do produto, segundo de compra, terceiro quem vai vender, tá? Geração Y e geração Z é aquela geração que primeiro quer saber quem que vai vender, depois onde ele vai comprar a loja e em terceiro lugar é a marca, tá? Essas duas gerações tem que tomar muito cuidado, porque eles prezam muito mais por atendimento, por curadoria,
do que propriamente por produto. Tá? Se você está gostando dessa live, você quer conhecer, a gente tem aula aprofundada lá dentro da academia sobre isso aqui, tá bom? E a geração Z, né, que é a geração atual, que a gente escuta vários memes aí, que fala que é a geração que não quer fazer as coisas. Pessoal, não é assim, tá? Eles têm muitas virtudes. A gente tem que aprender, o gestor tem que ter inteligência emocional para lidar com essa geração. Tá? Eu falo isso porque eu tenho liderado hoje dentro da minha empresa que são da geração Z. E os caras dão um baita resultado. Um baita resultado. São melhores que eu em muita coisa. Só que eu tenho inteligência emocional para tratar com eles. Eu tenho inteligência emocional para poder lidar com eles. Tá? A minha geração é a geração do desafio. Sabe? É aquela geração, eu duvido que você faz. Aí você ia lá e fazia. A geração Z é uma geração que não se importa muito com o que as pessoas falam. Se você desafiar ele e falar que ele não vai fazer, ele não tá nem aí. Ele não tá nem aí. Ele vai fazer se ele quiser. Então tem que ser intrínseco. Intrínseco. Né? Você tem que motivar ele intrinsecamente. Tá? Então falei aqui pra... Geração Z é atualmente digital. Né? Altamente digital. É nativa digital. Já nasceu no digital. Né? A maioria de suas compras é online. É a geração que está no TikTok. É a geração que daqui 5 anos mais vai consumir. Tá? E é que vai predominar no mercado de trabalho. Hoje, os milênios são a geração que mais consome e a geração, os milênios, o X, são as duas gerações com mais poder aquisitivo, tá bom? Então, vamos lá. Valorizam a personalização e a preferência, em preferência, as marcas. Então, eles preferem um atendimento personalizado do que as marcas, tá? Influenciados por tendências nas redes sociais, recomendações de influenciadores digitais, buscam diversidade e inclusão nas marcas que escolhe. Então é uma geração que está preocupada com um macro muito maior. E eu não sei se você parou para pensar, quem é vendedor há bastante tempo, aí, quem é lojista há bastante tempo, eu não sei se você parou para pensar, mas antigamente a gente só tinha duas preocupações. Comprar o produto certo e vender mais barato que o nosso concorrente. Hoje são muitas variáveis. Né? Você tem que ser o gestor especialista generalista. Você tem que saber de um monte de coisa. Você tem que saber de marketing, você tem que saber de geração, né? Você tem que saber de inteligência emocional, você tem que saber de psicologia, você tem que saber um pouco de política, você tem que saber de tudo. Senão, você vai ficar fora do mercado. Você, vendedor, a mesma coisa. E daí, pessoal, aqui na matéria não fala, mas nós temos a geração alfa, que é a geração das crianças agora, que é uma geração que está se desenvolvendo. Tem poucos estudos ainda em relação a essa geração, mas é uma geração que a gente sabe que já influencia demais na compra dos pais. Por exemplo, esta semana eu estava conversando com um amigo meu, né? E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria dos casais que tem criança preferem ir em restaurantes que tem aquele parquinho onde as crianças se divertem. Eu tenho a minha irmã, eu tenho 2 sobrinhos, o meu sobrinho ainda é pequenininho, minha sobrinha já está com 9 anos. Mas quando eu ia visitar a minha irmã, quando ela morava em Goiânia e agora morando em São Paulo, toda vez que a gente vai no restaurante, minha irmã e meu cunhado preferem ir no restaurante onde tem parquinho, porque lá as crianças podem brincar e a gente pode conversar. Então isso aí já é um gatilho para você que tem loja. Você tem que criar um atrativo para que a mãe traga a criança dentro da loja, né? Para que ela se sinta confortável. Veja, tudo isso tem a ver com curadoria com os nossos clientes. E só para a gente terminar, pessoal, se você está achando que essa questão da geração não influencia na hora da venda, deixa eu contar uma historinha para vocês. Quem conhece videogame aqui sabe, né, de como o videogame foi evoluindo. E quando eu falo para vocês que o que as pessoas foram, a forma que ela foi criada, influencia muito no comportamento dela hoje, por mais que a gente tenha influência ainda hoje de várias coisas, isso é verdade. Eu vi uma matéria em que a pessoa que estava escrevendo a matéria dizia que a gente não pode se pegar esse negócio de geração, porque as pessoas hoje tá muito disseminado, então você não pode falar que a pessoa é geração Z, porque é uma salada de comportamento. Eu discordo. Tá? Eu discordo porque eu estudo neurociência há 10 anos e tudo aquilo que você passa, tudo aquilo que é registrado no teu cérebro, né? Que são os viéses cognitivos, que são impregnados na tua mente, na forma da tua criação, lá quando você é criança, vão sim ter um peso muito grande naquilo que você vai fazer na tua vida adulta. Então isso sim, nós pegamos características de outro, porque o nosso cérebro é uma esponja, a gente está absorvendo todos os dias informação. Não sei se vocês sabem, a gente recebe por minuto 11 milhões de bits de informação por segundo. Tá? A gente só retém consciente 40 bits. O resto tudo é abaixo da linha da consciência. Então, o que eu quero dizer com isso? Que como você foi criado, como as pessoas foram criadas, sim, influencia muito no comportamento.
Então sim, as características das gerações influenciam demais no comportamento. E só para vocês terem uma ideia, como uma coisa boba, como um videogame, pode influenciar na vida das pessoas. Então, pessoal, quando lançou o videogame, como que funcionava o videogame? Tá? A primeira geração, se eu não me engano, a primeira geração que teve videogame ali foram os Baby Boomers. Né? O videogame acho que foi lançado ali o primeiro Atari em 70, por ali, se eu não me engano. Então foram os Baby Boomers. Como que era o videogame na época dos Baby Boomers? Os gráficos eram muito rústicos, o gráfico era bem rudimentar, né? E como é que funcionava? Ele tinha que passar as fases, né? E quando ele desligava o videogame, o que acontecia? Quem tem Atari aí sabe. Eu peguei a época do Atari ainda. Quando a gente desligava o videogame, o que acontecia? A gente tinha que recomeçar. Começar tudo de novo. E se vocês pararem para pensar, os Baby Boomers, né, que foram quem reconstruiu o mundo depois do pós-guerra, é a geração mais resiliente. Eles foram forjados na resiliência. Nós, né, geração X, geração Y, geração Z, a gente desiste mais fácil das coisas. Pode ver, teu pai, teu tio, teus avós, né, são pessoas mais resilientes. Foram as pessoas que reconstruíram o mundo no pós-guerra. E o videogame deles, como é que funcionava? Terminava a fase, tinha que recomeçar. Ele tinha que ser resiliente, começar sempre de novo. Aí, nós passamos por um outro videogame, né? Que depois era a geração X. Onde esse videogame, você já conseguia salvar o jogo, né? E qual que era o objetivo do jogo? Era você passar por uma fase, passar por um vilão, né? Como é que acontecia? Você conseguia salvar esse jogo e você tinha que passar por um vilão, né? Nós nos tornamos, aí a geração X, ela se tornou menos resiliente. Por quê? Porque você já conseguia salvar, né? E é a geração do trabalho, a geração da empresa, do empreendedorismo, né? Porque tinha que passar a fase, tinha que estar sempre passando a fase. E evoluindo um pouquinho mais o videogame, né? Veio lá a geração Y, né? Que é os millennials. E aí, como é que funcionava o videogame? Você já salvava o videogame, você não precisava de tanta resiliência, você já salvava o videogame. E daí, quando você ia passar de fase, o que você tinha que fazer? Geralmente, tinha alguma tarefa para você passar daquela fase. Para você passar na tarefa, você tinha que descobrir o que era a tarefa, e você tinha que passar aquela tarefa, não tinha mais o vilão. Você tinha que passar aquela tarefa para ir para o próximo nível. O que caracterizou a geração Y? O nascimento das startups, né? A resolução dos problemas. Como que eu vou resolver esse problema? Né? Não preciso ser tão resiliente que eu salvo o jogo. Eu não preciso mais passar o vilão. Agora eu preciso resolver o problema. Geração das startups. O boom do digital. Olha como que as coisas têm a ver, pessoal. E aí nós entramos na última geração de videogames, que é a geração X agora, a geração Z que está agora, onde você não tem... você consegue salvar, você não tem mais vilão, você não precisa mais resolver problema, você cria o teu jogo, você cria o teu ambiente, é você que cria o teu mundo, é você que cria o teu ambiente, é você que modela o teu avatar, é você que faz tudo isso. Você pode criar. E se você pegar, tem tudo a ver com a geração Z agora. Por quê? A geração Z, ela é uma geração menos resiliente, isso em algum sentido não é ruim, porque não fica perdendo tempo em coisa que não tem mais que perder tempo, né? É uma geração que sim, tem problema com hierarquia, né? Tem problema com hierarquia, eles veem a hierarquia de uma forma diferente, né? Por quê? Porque lá dentro do jogo, ele não segue mais as regras do jogo. Ele cria as regras dele. É uma geração que eles mesmos criam o avatar deles, eles criam a roupa, eles criam o avatar, o mundo do jeito que eles querem. Né? Veja, por isso que é uma geração que é tão voltado para o novo, para a moda. Veja, pessoal, quando eu comecei a trabalhar 25 anos atrás, a empresa tinha 2 coleções no ano. Tá? Uma tendência ficava 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos. Hoje, 3 meses, 2 meses, já foi a tendência. Por quê? Porque isso tem influência também do videogame da geração Z, que é uma geração que está sempre querendo coisa nova. Sempre criando o próprio mundo. Olha como um simples videogame influencia no comportamento das pessoas. No comportamento. E você, vendedor, e você, gestor, se você não conhecer essas coisas, você vai ficar para trás, vai ficar fora do mercado.
E se você conhecer essas coisas, você vai cativar o teu cliente vai ser um promotor do teu negócio, você vai conseguir criar essa comunidade em volta de você. Entendeu? Olha como tudo isso tem a ver com o nosso desenvolvimento, como isso tem a ver com as gerações. Como um simples videogame marca tanto as pessoas. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final. Gente, lá na academia nós temos aula sobre isso, tá? Nós temos aula sobre todas essas coisas que eu falei para você, aulas aprofundadas. Você, o gestor, se você quer desenvolver o teu time, tá? Criar um processo de venda, criar um processo de desenvolvimento teu e dele. Você representante, vendedor, se você quiser conhecer a Academia JA, entre em contato comigo por essa rede social que você está vendo, tá? E se você quiser entrar no nosso grupo exclusivo também, nós temos um grupo exclusivo para vendedor e para gestor, entre em contato comigo, tá? Que eu vou passar para você. E você vendedor e você gestor também, se você quiser dar treinamento pro teu time, tá? Se você quiser fazer uma consultoria da tua loja, nessa parte de estoque, enfim, eu já falei um pouquinho nas lives passadas, entre em contato comigo aí que a gente tem a consultoria também. Tá bom, pessoal? Estamos chegando no final aqui do nosso bate-papo. Eu queria agradecer vocês aí. Se tiverem perguntas, podem mandar lá no grupo, tá? E a gente se vê na segunda-feira de novo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima e valeu!